E como diz o sábio filósofo, o bom filho a casa torna. E aqui estou eu, voltei pro YouTube. Acreditem vocês ou não. Bom, já faz um bom tempo que eu tô querendo voltar com esse canal. E esse canal era uma paixão que eu tinha de poder falar de filosofia e educação aqui no YouTube, que eu fazia há muito tempo atrás, né? Gravava vídeos sobre filosofia, sobre educação, sobre vida de estudos, falando sobre livros, uma série de outras coisas também. E já tem um bom tempo que eu tô querendo voltar com esse canal, não é de hoje, e eu vejo muitas coisas acontecendo, muitas notícias aparecendo na TV, e TV não, porque a gente não assiste mais TV, né? Mas muita coisa na internet, e veio esse desejo de restaurar esse canal e make this channel great again. Enquanto eu não tiver um tripé para esse microfone, eu vou segurar ele na mão mesmo, porque pareceu engraçado quando eu fiz isso. E como eu não tenho um tripé adequado, eu vou segurar ele na mão. Quando eu tiver um tripé adequado, eu coloco ele num tripé e aí ele vai ficar mais bem posicionado. Mas por enquanto vai ser assim mesmo. Bom, por que eu decidi voltar com esse canal, aqui para poder falar de filosofia, de educação, vida de estudos, etc. Que era o que eu falava antes aqui nesse canal. Porque muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, desde que eu parei de gravar vídeo para o YouTube em português. Eu tenho um outro canal em inglês que eu faço vídeos e tem sido rentável para mim. Então eu decidi voltar com esse canal também, porque especialmente por uma notícia que apareceu há algum tempo atrás aí, já não tá no timing correto, né? É uma notícia que já tem meses, talvez anos aí, talvez um ano já. Mas no ano passado saiu aquela pesquisa a respeito do brasileiro com QI médio de 83. E eu fiquei bastante mexido com aquilo. Acho que foi uma coisa que mexeu bastante comigo, uma pessoa que trabalha com educação a vida inteira. Eu sou professor desde os meus 19 anos, então faz muito tempo que eu trabalho com ensino, com educação em geral. E ser docente, você tá do outro lado da situação quando você é professor, coloca a gente numa posição onde a gente se sente até meio que obrigado moralmente a contribuir com a formação intelectual e a formação, né, no geral, das pessoas do nosso país. E quando a gente segue uma vida de estudos e a gente estuda bastante, a gente se preocupa com a nossa formação e com a das pessoas ao nosso redor, naquilo que a gente puder contribuir, mesmo que seja minimamente, né? Enfim, saíram muitas notícias a respeito dessa questão do QI 83. Eu tô com uma delas aberta, que tem milhares aí na internet. E eu abri uma delas aqui no Gazeta do Povo, mas tem muitas outras. A notícia é mais pra gente ter um norte do que a gente vai discutir a respeito disso aqui nesse canal e os planos que eu tenho para esse canal a partir de agora. Muita gente talvez fique contente de eu retomar esse canal e voltar a falar de educação clássica, filosofia e estudos aqui. É interessante porque é um assunto que caiu bastante aí, né? A gente perdeu algumas vozes nesse meio tempo, bastante gente saiu do YouTube, não tá mais né, comunicando e tratando sobre esse assunto, então eu acho que é interessante a gente trazer isso de volta. E aqui eu tenho esse título, o que o QI médio de 85 revela sobre o Brasil e como mudar isso. É interessante porque a primeira coisa que a gente vê quando a gente trata sobre essa questão do QI 83 ou do brasileiro, né, não ter essa capacidade intelectiva tão impressionante assim, é que as pessoas erram muito a possível solução para isso. É claro, é um problema grande demais, endêmico, sério, complexo, não dá para trazer uma solução simples, única a respeito disso, é um problema que atinge muitas áreas. Mas geralmente o pessoal pensa em investimento. E uma coisa que eu achei até interessante aqui, que ele fala que o investimento não é a solução, né? Mas é interessante o comentário, e até reagindo com relação a isso, né? O que ele diz, o brasileiro, segundo esses estudos, tem o QI entre 83 e 87 pontos, o que é bem baixo. Uma média que chegou a um valor de 85 para o Brasil, nos coloca atrás de países como Vietnã, Malásia e Mongólia, que torna o velho xingamento politicamente incorreto, no mínimo, irônico, né? Só falando aqui a respeito da Mongólia, tendo um bom resultado, um QI aqui médio de 101. Em primeiro lugar temos Japão, com 106,48 pontos, seguido de Taiwan, Singapura, Hong Kong, China, Coreia do Sul, Bielorrússia e Finlândia, com 101,2 pontos de QI. Os Estados Unidos vem em 21º lugar, com 98 pontos. Uma coisa que eu tenho uma opinião bastante interessante a respeito, bastante polêmica a respeito dessa questão do QI. Eu sou bastante vamos dizer assim, cético com relação a essa questão do teste de QI. Bem parecido também com essa questão
aquele índice de massa, né, corpórea, que é o IMC, é uma coisa que deve ser entendida talvez num ponto individual, mas ela serve muito bem como um dado estatístico a nível geral. Então, para você saber mais ou menos como está uma nação, o QI ele é muito bom para dados estatísticos, né, de bastante quantidade. Então, ter um QI médio na nação baixo diz muito a respeito do estado educacional do nosso país, né? Eu acredito que o QI não quer dizer muita coisa a nível individual, porque para uma pessoa ser inteligente, de fato, não se trata de QI, se trata muito mais de uma questão da força de vontade dela, e a psicologia clássica nos ensina de que nós temos 3 grandes faculdades da alma humana e a inteligência, a razão, é só uma delas. E ter uma capacidade de raciocínio lógico, matemático, rápida e boa, não é algo que necessariamente te faz mais inteligente do que os outros, até porque essa habilidade, se ela não estiver aliada a uma vontade bem determinada e bem treinada, bem educada, não tem muito valor assim, porque é uma pessoa que vai ser indisciplinada, não vai ter domínio de si. A inteligência ela é muito mais do que simplesmente habilidade, capacidade de raciocínio lógico, matemático. Ela é também todo um conjunto das faculdades humanas, das faculdades da alma humana, trabalhando em conjunto, né, para atingir níveis, graus de inteligência ainda maiores, né? Então, mas quando a gente vê isso num sentido mais geral, isso traz uma preocupação mesmo, ou seja, nós estamos ficando burros, o brasileiro médio está emburrecendo cada vez mais, né? É impressionante. Então, tem várias pesquisas que saem aí falando que as novas gerações estão tendo QI inferior aos das gerações dos seus pais e avós, o que é também bastante preocupante, né? Mas não é uma questão de dinheiro, isso é até uma coisa que é tratada nesse artigo, que é um milagre, porque aqui no Brasil todo mundo acha que o problema é dinheiro, né? Ou seja, vamos investir mais em educação que vai resolver. Não vai resolver o problema. Não adianta você botar mais dinheiro numa coisa que não está funcionando. Metam isso na sua cabeça. Não está funcionando. O sistema educacional moderno, não estou falando só no Brasil, não. O sistema educacional moderno não está funcionando bem. Ele foi feito com uma ideia, com uma mentalidade muito clara. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui nesse meu canal do YouTube há muitos e muitos anos atrás, falando a respeito, né, da decadência do método educacional que a gente tem hoje, que é um método que foi feito ali na Revolução Industrial justamente para criar bons funcionários para as empresas e também cidadãos bastante submissos ao Estado, né? A ideia é bem essa mesmo. E não importa muito quanto você investe, até que ele dá um exemplo aqui que a gente tem um investimento por estudante médio aqui de $500, enquanto outros países como Israel investem muito mais. E Rússia, ele dá um exemplo aqui. E mesmo assim tem resultados melhores investindo menos, ou resultados piores investindo mais, ou resultados semelhantes investindo basicamente aqui muito mais. Aqui o da China, por exemplo, é irrisório, né? Não que a China seja um exemplo de educação e de nada disso para a gente, mas ele dá esses exemplos aqui e é claríssimo, né? A gente sabe que não se trata de investir dinheiro, não. O dinheiro não é a solução para essas coisas aqui. A gente tem que investir no quê, gente? A gente tem que pensar no próprio método educacional que a gente tem hoje. E o Brasil tinha que abandonar essas fuleiragens que não funcionam, né? Essas pseudo-pedagogias, como a pedagogia paulo-freireana, que não funcionam, e abraçar uma pedagogia que realmente funcione, né? E aqui a gente podia tomar como exemplo, né, Hugo de São Vítor, Padre Leonel Franca, e eu indicaria muito para vocês, se vocês quiserem aprofundar o conhecimento de vocês sobre pedagogia né, educação, vida intelectual, estudos, leiam Padre Leonel Franca, qualquer livro dele sobre educação. Eu pessoalmente indico mais a Formação da Personalidade, que é uma das minhas favoritas, para vocês entenderem de fato como é que deve ser orientada a pedagogia de um país. E outros exemplos de livros, eu falei agora do Hugo de São Vítor, né, que é um pedagogo medieval fantástico, é o maior pedagogo da história humana, eu diria. E se você ler, por exemplo, Didascalia, como eu tenho o livro aqui, ele te dá uma orientação completa para a formação da pessoa humana. Não é só formação intelectual, não. Formação moral, formação afetiva dessa pessoa, para ela estar completa como um ser humano em todas as suas potencialidades, em todas as suas dimensões, não só na formação educacional no sentido de intelectual ou até mesmo escolarização, como a gente diz hoje, né?
Tem muitos outros autores que eu poderia citar aqui, até é um dos planos para esse meu canal, né? Uma das ideias que eu tenho aqui é o quê? Resgatar essa paixão pelo estudo, essa paixão por aprender, por estudar de verdade, né? Não essa fachada que a gente tem hoje aqui, mas aprender filosofia e educação clássica de verdade. Então, uma dos meus planos aqui para o canal é voltar a indicar livros e a cada vídeo eu comentar sobre um livro específico que eu recomendaria aí para que vocês lessem, para a formação geral de vocês, seja na área de filosofia, seja na área de, enfim, vários outros temas aí que eu quero tratar, né? Teologia, história e muitas outras coisas que podem entrar aí nesse meio, psicologia. Tem muitas coisas que eu gostaria de tratar aqui. E livros, recomendação de livros é uma ótima opção aí pra gente começar bem, né? E talvez esse seja um bom início para uma playlist de vídeos a respeito de livros que todo mundo deveria ler, ou livros que eu recomendaria que vocês lessem, é uma boa ideia pra gente começar, né? Agora, o engraçado, nesse artigo específico aqui, tem muitos outros, né, a respeito desse problema do QI 83 aqui. Uma das soluções que ele coloca aqui é que um dos maiores coisas que contribuem para um QI baixo de uma pessoa é a questão de uma má alimentação durante a gestação, coisas desse tipo. O que realmente faz sentido, né? É uma coisa que faz sentido, mas não pode ser resumido a isso. A gente tem muitas outras coisas que contribuem nesse fator, né? Não dá para reduzir somente essa questão. Isso tudo contribui, a gente sabe disso, né? Fala que a questão da amamentação adequada para a criança, alimentação adequada até os 5 anos, e o que resulta em problemas de desenvolvimento e decréscimo de até 15 pontos no QI, conforme foi demonstrado em um estudo de 2007. É interessante porque isso faz sentido mesmo, essa questão dos nutrientes e a formação na infância é muito importante, mas ele coloca isso como melhorar as condições do Brasil, como se isso fosse a solução, né? É preciso garantir que as mães e crianças tenham alimentação adequada. Em 3 ou 4 gerações é possível igualar os índices chineses. Nunca, meu amigo. Primeiro que os índices chineses não são nenhuma referência pra gente, sabe que o governo chinês mente, e esses números são com certeza forjados, né? Então, se tem alguém que você pode não confiar, é o governo chinês, tá? E qualquer outro governo comunista. E isso aqui não vai resolver o problema, tá? É como se fosse uma solução muito mágica, muito simples para um problema que é imenso e não dá para resolver com uma medida só. Garantir que as crianças tenham alimentação, que as mães tenham alimentação adequada, não vai resolver o problema educacional do país em 3 ou 4 gerações. Investimento não vai resolver o problema em 3 ou 4 gerações. O que a gente precisa é, de fato, resgatar uma pedagogia sincera, completa, e não só uma partezinha dela. A gente sabe que foi tirado aí do currículo muitas e muitas coisas que deveriam estar ali presentes. E o padre Leonel Franca fala disso no livro da Formação da Personalidade. A gente esquece que educação consiste em formar pessoas integralmente em todas as suas dimensões, não somente a parte da formação intelectual ou da formação, vamos dizer assim, da parte racional da pessoa, que é essa parte de instrução. Mas tem muitas outras coisas envolvidas, como a formação moral, a formação religiosa, a formação da vontade. E tem muitas coisas aí que não são completamente ignoradas, né? Deus foi completamente retirado da escola, não se pode falar em Deus, porque a escola é laica, e não tem mais formação moral, as crianças estão sendo educadas a serem basicamente bárbaros, né? Sem nenhum critério moral. E muito pior do que isso, né? A gente tem nem mesmo uma educação afetiva, as pessoas não são ensinadas a lidar com seus próprios sentimentos, não são ensinadas a lidar com a sua própria vontade e trabalhar o domínio de si. Tudo isso é essencial para você ter uma formação completa da pessoa humana. E, infelizmente, aqui é uma solução muito simplória que não vai resolver o problema. E o que eu trouxe aqui? Já a ideia de trazer o canal de volta é justamente isso, né? O que eu posso fazer para contribuir, pelo menos que seja um pouquinho, né? Ao menos um pouquinho, para tentar resolver, melhorar essa situação. Eu acho que a gente tem que ser humilde e tentar pensar o que eu posso fazer com o poder de ação que eu tenho, que é muito pequeno, né? E eu pensei, bom, eu posso, claro, a gente tem algumas formas de melhorar a situação educacional do seu país. Primeiro, você se educar, você buscar ser um pouco menos burro. A gente estudando e buscando ser mais inteligente, a gente, claro, né, of course, a gente melhora a situação geral do país como um todo. Trabalhando em si mesmo, você está melhorando o todo. Mas o que eu posso fazer para ajudar os outros
Bom, eu estudei por muito tempo filosofia e aqui nesse canal já trouxe um monte de coisa que ajudou muita gente, né? Não é à toa que o canal tem aí uma quantidade considerável de inscritos, sendo que é um canal que está parado já há tanto tempo, né? Então bastante gente aí foi ajudada os vídeos, as aulas, as lições que eu coloquei aqui. A ideia é resgatar isso e tentar trazer um incentivo a uma formação educacional, uma formação intelectual séria, que infelizmente a gente já não tem mais no nosso país. E nós perdemos algumas vozes com relação a isso, infelizmente, nos últimos anos. A ideia é, aos poucos, tentar trazer de volta esse estímulo intelectual, talvez criar uma comunidade que possa se ajudar, né, mutuamente, para que a gente possa melhorar esses índices aqui, não, claro, né, não para amanhã, para daqui a alguns anos, mas para as próximas gerações. E também a gente tentando buscar o quê? A nossa própria formação, né? Então é a ideia que eu tenho de trazer de volta para esse canal, tá? Então, deixem sugestões aí nos comentários, eu gostaria muito que vocês deixassem sugestões. E eu vou trazer vídeos sobre livros, vou trazer também temas específicos como esses para eu comentar e a gente poder discutir isso. E é claro, a discussão não acaba aqui, ela continua nos comentários, é onde eu vou continuar conversando com vocês. E é por isso que eu gostaria que você deixasse um comentário aqui também. E sugestões para os próximos conteúdos aí, né? Seria interessante comentar sobre tudo que vem acontecendo aí no nosso país e no mundo e poder trazer uma sugestão de formação intelectual séria, filosófica, né? De volta para o nosso país, que infelizmente a gente perdeu. E é isso. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais.